Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11, que diz assim: a cura dos 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, gritando, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, disse Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10 voltou e fora um dos 10 que fora curado voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, e o adorou. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Ele é bom. Sabe, é incrível, as coisas que aconteceu no passado continua pior agora no presente, sabe? Tem gente que está muitos anos dentro da igreja, com uma enfermidade, e já orou, já buscou, e disse: Deus se esqueceu de mim. Eu não entendo porque eu oro, porque eu busco, e eu continuo com essa enfermidade, eu continuo com isso, eu continuo com aquilo. É assim, Deus deixou os médicos para nos auxiliar, para nos ajudar. Não que Deus não possa curar, mas que tem coisa que é para os médicos e tem coisa que é para Deus. No caso desses 10 leprosos aqui, no caso dele era para Deus. Ele já estava fora da cidade, porque eles arrumavam aquelas cavernas fora da cidade, para as pessoas que eram leprosas ficar fora, porque se entrasse na cidade, o pessoal descobrisse que era leproso, esses morreriam apedrejados, porque o povo ficava com medo de ser contaminado. Alguns ficavam curados, mas outros não, já estavam ali contados para morrer. Mas aquele ali viram que Jesus estava passando e eles não perderam o tempo da oportunidade. Tem gente que Jesus está passando todo santo dia ali. Hoje é mais abundante, naquele tempo não, mas hoje Jesus está todo o tempo no mesmo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Jesus está conosco. E muitas pessoas que podem ser curadas sem precisar de médico, mas está deixando passar o tempo da oportunidade. Por quê? Porque ela não dá crédito. Não acredito. Então vai morrer, vai abotoar o paletó de madeira bonitinho, sem nenhum problema. Porque Deus não vai deixar de ser Deus se você acredita ou se você não acredita. A unção dele não vai diminuir, não vai fazer efeito. Quem sofre é aquele que não crê. Porque a palavra diz: se não crê, já está condenado. Já está condenado. Aquele que não crê já é um condenado. Ou seja, condenado a perecer. Já está condenado. E aqueles 10 leprosos de longe, porque eles sabiam que eles não podiam chegar perto. Porque se eles chegassem perto, eles eram apedrejados, morriam da hora. E eles gritaram. 10 gritaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós, tem misericórdia de nós. Jesus nem colocou a mão, a Bíblia nem fala que Jesus estendeu a mão. Jesus só disse: vai e mostra-te aos sacerdotes.
Quer dizer, de uma certa maneira, os 9 que não voltou, eles devem ter pensado, não, Jesus disse que era para a gente ir se mostrar ao sacerdote, então eu vou para o sacerdote, eu não vou para Jesus. Mas não podia fazer assim. Jesus, olha, eu fiquei curado, agora eu vou voltar lá ao sacerdote. O senhor acabou de falar e eu já fiquei curado. É igual na igreja. Na igreja, às vezes, a pessoa ouve uma palavra, o pastor está pregando, a pastora está pregando, a missionária está pregando, o obreiro está pregando, e aí tem uma palavra, você é impactada com aquela palavra. Aí você toma posse. Às vezes você recebe o teu milagre ali na hora. Mas, às vezes, o milagre acontece no decorrer da semana. Ele acontece. Aquela palavra, você guarda ela. Porque no momento, se você sentiu, vai acontecer. Vai acontecer. Você não sentiu à toa, não. Se você sentiu, guarda ela no coração. Eu sei que vai acontecer. E toma posse e não solta por nada. Porque vai acontecer. Foi o que os leprosos fizeram. Jesus disse, vai e mostra-te o sacerdote. Eles nem questionaram. Eles podiam dizer, mestre, mas o senhor nem orou? Mestre, mas o senhor nem colocou as mãos sobre nós? Não, Jesus só disse, vai e mostra-te. Porque tem vez, sabe, conforme nós vamos andando com Jesus, nós vamos tendo assim, a nossa fé vai aumentando a ponto da gente, às vezes, nem orar. E já dizer, já está curado, vai! Que a vitória é tua. Isso já aconteceu comigo, de eu falar, olha, fala para ela comemorar, porque aquele emprego é dela. Fala para ela fazer assim, que esse tal coisa é dela. Fala para ela não se preocupar, porque Deus já deu a vitória. E aí eu vou pro joelho. Eu falo, Senhor, não foi eu que falei isso, não. Quem falou foi o Senhor. Porque eu sei que se eu falar de mim, não vai acontecer. Mas se Deus mandar eu falar, tu podes ter certeza que vai acontecer. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Uma vez tinha um rapaz aqui que trabalha comigo aqui na padaria. E ele era doido, assim, mami, ele me chama até de mami. Mami, a gente tá doido para ter filho, mas a minha mulher tem o ovário cheio de microcista e não sei o quê. E falou um monte de coisa. E eu tô lá trabalhando e tô orando no pensamento. O tempo todo ali em espírito de oração. E de repente eu olho, eu vejo aquele menino entrando, ele estava em pé, e eu vejo ele entrando, empurrando o carrinho de bebê. Eu disse, eu acabei de ver tu entrando aqui empurrando um carrinho de bebê. Quer dizer, para quem não acredita, para quem não tem fé, é coisa de louco. O menino está lá em pé e eu vejo ele entrando com um carrinho de bebê. Aí ele falou, mami, você viu? Vi. Pois vou já para casa fazer esse bebê. Oh, Jesus. E foi. Hoje ele é pai de 2 meninos lindo. E é assim que acontece. Porque Deus fez eu ver, e tem vezes que ele não faz eu ver, mas ele coloca a palavra na minha boca e diz, fala. E eu falo, e a coisa acontece. Porque não veio de mim, mas veio de Deus. E foi isso que Jesus falou com aqueles leprosos. Vai e mostre o sacerdote. Mas teve outro que disse, não, eu vou voltar primeiro para agradecer o Senhor Jesus, porque foi Ele que me curou. E muitas vezes tem gente também que pensa assim, ela nem orou muito, a oração dela foi só que Deus te abençoe. A bênção de Deus sobre a nossa vida é tudo de bom. Abençoe, mas ele não especificou, é bênção, é aquilo que tu precisa, é bênção. Então tem gente que pensa que para receber tem que ser uma oração de 1 hora, tem que bater 10.000 vezes na mesma tecla, é uma palavra. Jesus disse, vai e mostra-te ao sacerdote. E não ficou curado? Eles iam andando e começaram a se olhar. Olha, eu estou curado, eu estou limpo. O estrangeiro voltou. Não vou voltar. Eu não entendo bem desse negócio, não. Mas uma coisa eu sei. Curado eu estou. Eu vou lá mostrar para ele. E correu, voltou e se prostrou ao pé do Senhor Jesus, dando glória a Deus e aleluia, porque estava curado. E Jesus disse o quê? Vai. A tua fé te salvou. Tá vendo? Salvou. Ou seja, te curou. Para ele é a salvação, é a mesma coisa, porque ele estava condenado à morte. Então, a tua salvação pode ser na tua vida financeira, eu não sei, uma enfermidade que tu tem, mas Deus está passando aí. É só tu gritar, tomar posse da palavra, porque tu vai receber aquilo que tu precisa.
Não tem que inventar, não. Às vezes a pessoa vê o pastor pregar, aí ela tá vendo que o pastor vai contar uma história de extraterrestre. Não, é a palavra de Deus, é aí que tá. Tá entre as linhas. É só você observar e dizer, Senhor, se essa palavra for para mim, então toca no meu coração, revela ela para mim. E ele vai te revelar a palavra e tu vai ter entendimento da palavra. Agora, tu imagina esses homens chegando em casa, que a família já não tinha mais nem esperança. Não, já está lá naquela gruta, lá já está lá naquela caverna. Não, tu viu a situação dele? Olha, os dedos já estavam para cair. O outro, o pé já estava praticamente tudo comido. Mas quando Jesus diz vai, é porque o negócio, se for no mar, ele já colocou terra para tu andar por cima das águas. Se for no meio do fogo, ele já colocou temperatura ambiente. Se foi no deserto, ele já fez jorrar, já tem uma fonte lá com uma árvore com muita fruta para você comer. Ele já prepara o caminho. Porque quando ele te dá a palavra, o caminho já está preparado. É assim que ele faz. Nós só temos é que tomar posse da palavra e não procurar chifre na cabeça de cavalo. Não, não procura porque não tem. Só tem chifre, é boi que tem chifre. Carneiro, bode, esse negócio aí. Mas cavalo não tem chifre. Não tem chifre. E aquele estrangeiro voltou. Voltou muito agradecido. E tem gente que recebe, mas ele não volta. Ele não volta. Primeiro que o Satanás endurece o coração dele. Para ele não voltar. Para quê? Tu não precisava desse negócio aí? Era, então tu já recebeu, já. Tu vai fazer o que lá? Aí vão dizer que é para tu ficar lá, adorando ele. Vai não. Ah, é mesmo, eu tenho tanta coisa para me fazer. Mas eu tenho visto tanta gente que passou pela nossa igreja, pedindo a benção, chegou lá puxando a cachorrinha. Deus abençoou e não voltou nem para agradecer. E era cristão, não voltou nem para agradecer. Porque se acha muita coisa. Agora, uma coisa eu digo para vocês. Não pensa, ai, não vou agradecer não, porque a Francisca pode pensar que foi ela que curou, que foi ela que abriu a porta para mim. Eu não abro porta nem para mim, quem abre a porta para mim é Deus, graças a Deus, que é Ele que abre a porta. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E tudo que acontece na minha vida é porque Ele permitiu. É assim que eu sou. Eu não vou pensar isso não. Mas é para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando você recebe e você dá o teu testemunho, outras pessoas que estão passando pela mesma situação, sabe o que acontece? A fé dela vai estimular a fé dela. A fé dela. Agora, uma coisa eu digo, ou com testemunho ou sem testemunho, o meu negócio é com Deus. Eu vou continuar pregando, eu vou continuar falando. Sabe por quê? Porque o meu negócio é com Deus. Porque foi Ele que me chamou. Então, Satanás não vai fazer eu me desviar do caminho porque, não, porque ele endurece o coração. Não, não vai. E essa pessoa que chegou lá na igreja, várias, chegou na igreja, muitas delas eu tenho notícia. Hoje, olha, casou, tem filho, comprou casa, mas hoje o marido está para um lado, o filho está para o outro e ela está para o outro lado. Porque uma casa que o Senhor não é o centro daquela casa, não é o Senhor daquela casa, ela não permanece de pé. Ela não permanece. É por isso que quando a gente vai até o Senhor pedir as coisas, permaneça nos pés dele. Tu pode até ir se mostrar o sacerdote, mas tu volta para os pés do Senhor. Porque senão tu não vai manter aquilo que ele te deu. Entrou por uma mão, mas vai sair por a outra. É igual colocar no saquetel furado. Porque ele te dá e ele te dá sabedoria para você acrescentar, aumentar, fazer que aquilo cresça, prospere. Entendeu? Vire rede. Mas se você não ficar nos pés dele, o devorador entra e vai ficar só a terra. Só a terra. Porque às vezes a pessoa, um pouquinho, Deus só deu um pouquinho e a pessoa já começa a se achar. Não, quanto mais Deus te dê, mais humilde seja. Sabe por quê? Deus não gosta de coração altivo, não. Já que está ansioso também não gosta. Lembra que Jesus é filho de Deus, não é? Aonde que ele nasceu? Numa manjedoura, numa estribaria, onde ficam os jumentos, os cavalos. Por que será?
Dali já fui mostrando para nós que não importa o que você tem, seja humilde. Seja humilde. Quando Jesus lava os pés daquele discípulo dele ali também, é ele mostrando para nós, pra gente ser humilde. Não tô falando para você ser humilde, andar todo rasgado assim, sabe? Não, não é humildade, nem isso aí não. Tem gente que anda todo rasgado e não tem nada de humildade. Humildade não tem nada a ver com a pessoa ser relaxada. Não tem nada a ver com isso. Humildade é você tratar as pessoas do jeito que você gostaria de ser tratado, com educação, entendeu? Ser bondoso com as pessoas, porque tu tem bilhões e bilhões, é teu, tu dá para quem tu quiser, tu não é obrigado a dar, mas trata as pessoas bem. Você não gosta de ser bem tratado? Não gosta? Então, trata as pessoas com a mesma reverência, com a mesma educação que as pessoas te tratam. Não é porque tu é pastor, não é porque tu é pastor, não é porque tu é bispo, não é porque tu é apóstolo, que tu acha que tu tem que pisar em cima das pessoas, não. Não, nós não temos que fazer isso, não. Porque a Bíblia diz, ai daquele, porque vem um escândalo e um desses pequeninos se afasta da presença de Deus. Melhor seria que pegasse uma pedra, amarrasse no pescoço e se lançasse de ladeira abaixo, ou de mar adentro, que nem aquela manada de porco que caiu tudo endemoniado lá no mar e morreu afogado. Nós temos que tomar cuidado para que nenhum desses pequeninos se perca. Pelo contrário, nós temos que ter aquele perfume de Cristo, que as pessoas chegam perto de nós, abraça, quer um cheiro, a gente conversa, a gente dá um conselho, senta ali no meio deles e conversa com eles. Mas tem gente que assim, enquanto ele não foi consagrado, não é pastor, não é obreiro, ele senta no meio do povo, conversa com o povo, mas depois que ele recebe um cargozinho, meu Deus, ele se acha acima dos 7 estrelas, 15 milhões de metros. Quem se acha. Quem se acha pode se perder também. Cuidado, que Deus pegou, lançou aqueles rebeldes de lá para baixo, jogou tudinho, vai, desce, porque vocês já estão se achando, não vai ficar aqui em cima não. Sabe quem é, né? É o Lúcifer. Voltou, desceu. Por isso que a terra está desse jeito. Por causa da rebeldia. Deus não gosta de rebelde. Deus não gosta de filho rebelde. Então, seja grato. Tu viu uma coisa? Presta atenção. Quando Jesus curou, mandou Lázaro sair do túmulo, ele nem orou. Ele agradeceu. Ou seja, talvez tu já pediu e nada. Meu Deus, eu tenho que mudar essa oração. Por que em vez agora tu não muda o disco? Muda, vira do outro lado aí, vai lá. E começa, Senhor, eu já te agradeço. A bênção que tu quer? Então tu fala assim, Senhor, eu já te agradeço. Eu quero aquele marido, olha, Senhor, aquele bonitão, sabe? Que me trata como uma princesa. Mas não esquece da conta, não, que também é importante. Sabe, Senhor, que tem um bom emprego e assim, assim. Conversa tudo com Deus, Senhor, olha, eu já te agradeço porque tu estava enferma e agora tu tá curado. Senhor, eu te agradeço porque o meu filho era um drogado e agora o meu filho é liberto, o meu filho é salvo, a minha filha é salva. Meu Deus, eu te agradeço porque o meu marido é uma bênção. Meu Deus, eu te agradeço porque os meus filhos, a minha casa, meus projetos, tá tudo concluído. E já começa a ver, do jeito que tu tá crescendo, já começa a ver tudo realizado. Entendeu? Agradecendo. Muda o disco. Muda o jeito de orar. Seja grato. E aí? O que foi que Jesus, depois dele agradecer, o que ele falou? Ele disse porque ele já sabia que Deus ia fazer. Ele sabia que Deus sempre faz. Ele só falou assim, que era para o povo ver. Então, isso é uma maneira de orar, o agradecimento. Deus gosta de coração grato, agradecido. Agradece pelo ar que respira, agradece, porque quem dá para esse ar para nós é Deus. Viu o tempo do Covid? Tinha gente aí que precisava de um tubo de oxigênio para poder respirar. E a gente tem de graça aí, olha, 0800. Tem alguém que agradece? Senhor, eu te agradeço porque eu acordei porque eu posso respirar, né não? Tem gente que nem agradece. Só sabe é murmurar, só sabe é reclamar, quer colocar Deus na parede, pedir para Deus, Deus não me deu, tô zangada com Deus, tô aqui retada com Deus, tô pelos cabelos com Deus. E por acaso Deus tem medo de nós, por acaso? Deus não deve nada para nós. Somos nós que devemos tudo para Ele. Deus não deve nada para a gente, não. Nós é que tem que baixar a bolinha, temos que baixar a bolinha e dizer, Senhor,
tem misericórdia de nós. E porque o Senhor é tão misericordioso, tão maravilhoso, eu te agradeço, porque eu sei que tudo que eu preciso, o Senhor já proveu. Tu fala assim, Francisca, eu não tenho essa fé. Mas a fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. Tu acha que eu estou vendo alguma coisa aqui? Eu estou vendo nada. Não, mas eu creio que... Porque Deus disse que tudo é possível para aquele que crê, e eu creio. Se você não tem fé, mas se você obedece, você tem fé. Inconscientemente você tem fé. Porque você é uma filha obediente. E o papai, que pai que não gosta de filho obediente? Diz aí, você não gosta de filho obediente? Francisca, eu não tenho filho, mas tu tem irmão, não tem? Não é uma bênção dos teus irmãos? Então, vamos mudar a maneira de orar. Vamos agradecer o Pai do céu, o papai, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele cuida de nós, de todos nós, Ele cuida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Vamos orar. Eita, Deus poderoso. Então, seja grato. Tá vendo só? O estrangeiro voltou. E aqueles que já era da fé e não voltou. Por que não voltou? Talvez porque já acha, ele não fez nada mais do que a obrigação dele. Ele é meu pai, tem que me curar. Porque tem gente que é assim. É minha mãe, tem que me dar. É meu pai, tem que me dar. Só me dá e não faz nada. Não faz isso não, porque tu vai criar filho rebelde, filho levado. Põe para trabalhar e depois que trabalhou, tu vai ganhar porque tu trabalhou. Entendeu? Tu já pensou? Deus não quer filho mimado assim, não. Se ele quisesse filho mimado, ele não procurava, ele não chamava, era aqueles que já estão trabalhando mais e mais. É esse que ele dá trabalho, porque ele sabe que vai fazer as coisas. Eita, Jesus, glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, tua misericórdia na nossa vida, Pai. Consagra este azeite, essa água, Pai, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, Pai, essa pessoa venha ser curada, sarada de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, físico ou espiritual, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço também, Senhor, porque quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência vai ser liberta, venha ser curada, venha ser salva. No nome do Senhor Jesus, te peço, Senhor, aviva a tua obra, dá crescimento para essa obra, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vai, Pai, na nossa frente, tirando todas as correntes, tirando toda a pedra de tropeço, toda a porta cerrada, toda a muralha seja jogada por terra. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai lançando todo impedimento, obstáculo do nosso caminho, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai repreendendo, Senhor, todo o demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, toda pedra de tropeço, tudo aquilo, Pai, que estava travando os nossos caminhos. No nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra. No nome do Senhor Jesus, Pai, repreende, Senhor, o espírito da depressão, o espírito do medo, o espírito da loucura, o espírito do câncer, o espírito de enfermidade. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada Satanás e seus demônios. No nome do Senhor Jesus Cristo, espírito de tranca-rua, que estava trancando a porta, estava trancando os caminhos desta pessoa, vai batendo em retirada da vida desta pessoa, dos projetos dela, da finança dela, do comércio. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai saindo todo o demônio, esse espírito de pombagira, de Jezabel, Maria Mulambo, Zé Pilindro, bate em retirada, Satanás. Vai saindo agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te expulso da vida desta mulher, da casa dela, da família dela, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária seja lançada por terra. Agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, envia a tua legião de anjos, Senhor, no nosso trabalho, local de trabalho, para remover esse espírito de inveja, esse espírito de contenda deste local de trabalho. Envia nos nossos lá, Pai, nessa casa, que essa família vive numa contenda, que a tua paz, que excede todo entendimento, esteja nos lados, com as famílias, Senhor. Não deixa, Pai, que Satanás toca nos teus filhos, cobre com teu sangue, blinda, Senhor, nossa família, nossos filhos, nossos netos, toda a nossa descendência, Pai. No nome do Senhor Jesus, envia essa legião de anjos também, Senhor, nos hospitais, Pai, em cada leito desses hospitais para tocar, visita a incubadora, visita aqueles, Senhor, que estão em coma, Senhor, visita aquela mulher lá no hospital que estava em coma, Pai, no nome do Senhor Jesus, toca, Senhor, para curar ela, para curar a bebê, toca,
toca, Senhor, visita também os corredores, visita as clínicas, visita todo lugar onde tiver uma pessoa clamando por teu socorro, que o teu socorro esteja lá tocando na vida dos teus filhos, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, visita, Senhor, as cadeias também, as penitenciárias, os manicômios, os abrigos, os albergues, as escolas. Aonde tiver uma pessoa clamando por teu socorro, que o teu socorro esteja chegando, as autoestradas, Senhor, os aviões, Senhor, todo, Senhor, aonde tiver, Senhor, aonde no ar, na terra, na água, que o Senhor esteja visitando o teu povo, aquele Senhor que veio uma tempestade e ele está no meio do mar pedindo socorro, meu Deus. A água não tem cabelo, mas o Senhor está lá com as mãos estendidas para te socorrer. No nome do Senhor Jesus Cristo, visita, meu Deus, e liberta o teu povo, não permita, Senhor, porque ele vai dar o testemunho que ele estava no meio do oceano e o Senhor o livrou, o Senhor apareceu lá andando por sobre as águas e o livrou no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.